1 João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Nós louvamos isso aqui. No início era a palavra. Nós louvamos isso aqui. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Podem se sentar. E nesse mês nós vamos falar muito de Jesus. Não que nos outros meses nós não falamos, mas como nós conversávamos esses dias com o nosso pastor, infelizmente nós temos visto que muitas vezes Jesus está sendo tirado do centro do Evangelho, que é o lugar dele. Tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele, para a glória dele. Nós fomos feitos para render adoração ao nome dele. E muitas vezes tem se esquecido de quem Deus é, de quem Jesus é. E nós gostamos e queremos os benefícios, muitas vezes, que Ele tem para nos oferecer. E nós sabemos que Jesus veio, nós sabemos dos milagres que Ele fez, das curas que Ele operou, das transformações que Ele proveu. Nós sabemos que Ele morreu na cruz para nos salvar, em nosso lugar. Nós sabemos que Ele pagou um alto preço por nós e que hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai, como foi falado aqui já. E Ele está sentado aguardando o dia que o Senhor vai ordenar que Ele venha buscar a sua igreja. Aleluia! A sua noiva. Mas acontece que antes dele iniciar o ministério dele, Jesus foi um homem. Um homem comum. Jesus foi o filho de José, o carpinteiro, e de Maria, uma jovem simples. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com verdades da palavra, que o Senhor nos pede para cumprir, que o Senhor nos oferece a oportunidade de obedecer, porque temos o livre-arbítrio, escolhemos se vamos obedecer ou não, a gente ou pode ouvir, ou a gente pode até já ter falado. E se eu pudesse dar um nome, eu posso dar um nome para essa ministração, o nome dela seria: Mas eu não sou como Jesus. Mas isso foi só Jesus que conseguiu fazer. Ele era Jesus. Essa não é uma verdade que eu consigo alcançar, um lugar que eu consigo estar. Ele era o Filho de Deus e realmente Ele era. Mas enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele era o filho do José e da Maria. Também o Filho de Deus, como nós somos, mas destituído desse lugar e colocado no meio de nós. Como nós, e Ele não veio um Deus pronto como eles esperavam. Ele veio um menino que nasceu de uma virgem, sem muitos recursos, um bebezinho que teve que ser cuidado, amamentado, ensinado. E depois do tempo que eles foram à festa e perderam Jesus lá, e eles vieram para pais comuns. Às vezes a gente fica se cobrando tanto como pai, gente, José e a Maria perderam Jesus. Tá tudo bem. Depois dos 3 dias eles notaram e foram atrás dele.
Tá tudo bem, nós somos pais, nós somos humanos, nós falhamos. A gente não pode se acomodar com isso, né, gente? Mas tá tudo bem. E depois desse episódio onde que ele foi perdido lá no templo, não tem um lapso de tempo ali. Não conta o que aconteceu com Jesus naquele tempo. Mas ele passou por todas as fases. Ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem, ele foi um homem, porque o ministério dele oficialmente se iniciou aos 30 anos ali, né, com o batismo e em seguida. Só que nos dias de hoje, se nós olharmos, muitos filhos seguem o passo dos pais, né? A profissão dos pais. Nós temos lá o Arthur Coors, a coisa mais lindinha, gente. Ele põe a calça jeans dele, a camisetinha, botina, o bonezinho e ó, vai plantar. Vai plantar, não, porque eu tenho que ir na roça. Ele já quer saber que dia que vai começar a colheita, porque ele quer saber se vai dar tempo nas férias dele ir para a roça. E naquele tempo, né, na cultura judaica, isso é muito comum até nos dias de hoje. Os filhos primogênitos, eles herdam, né, os negócios dos pais e tocam em diante. Então, muito provavelmente, Jesus, ele foi ensinado a profissão de José, que era um carpinteiro. E às vezes, quando a gente olha para o chamado, a gente só enxerga o Jesus da cruz, o Jesus que está sentado à direita do Pai. E é isso mesmo, é o foco, isso não pode se perder. Mas a gente não pode se esquecer de quem ele foi antes disso. E às vezes a gente olha e a gente vê coisas no Evangelho e a gente pensa, isso aqui não é para mim. É sim. É para cada um de nós. Porque o Senhor não pede para nós nada que nós não possamos fazer nele. Em nós mesmos, nós não temos força, capacidade, habilidade de fazer nada que seja bom. Mas nele, se tem uma coisa que o Senhor nos respeita, é na nossa individualidade. E isso prova que não tem nenhuma digital igual. Nem gêmeos gerados na mesma placenta. Não tem uma digital igual, é individual, ele respeita a nossa individualidade. E na sequência do texto ali, que o irmão leu, falava assim, observem a vocação de cada um de vocês, em Coríntios. Observem qual é a vocação. Para cada um ele destinou uma vocação. Para cada um ele tem um chamado. E às vezes a gente acha que esses chamados são só com coisas grandes. Eu tenho certeza que Jesus foi um excelente carpinteiro. Eu tenho certeza que ele foi um filho exemplar, mesmo não contando para a mãe que ele ia lá no templo. Não avisou, né? Às vezes os nossos pais dessa de não avisar também, né? A gente fica meio doido. E aí a gente olha para nós e a gente pensa, não, eu não posso fazer isso. Porque eu não tenho capacidade, eu não tenho dom, eu não tenho ninguém que está acima de mim para me levar por esse caminho que vai me dar, abrir a porta, sabe abrir as portas? Quando você tem um padrinho, alguma coisa assim, num lugar que vai te abrir a porta para aquilo. Às vezes a gente acha que você tem um chamado para pastor e você pensa, não, mas não tem ninguém de pastor na minha família, não posso ser pastor. Tem um chamado para ser levita, não, eu não posso ser levita, eu não sou de uma família de levitas. Tem um chamado para limpar o banheiro da igreja, não, mas ninguém limpa o banheiro da igreja na minha família, então eu também não posso fazer isso, porque a gente sempre olha para as coisas grandes e notórias. Mas se a gente chegasse e o banheiro estivesse sujo, todo mundo ia perceber. E para isso, eu quero usar uma comparação de um homem que foi usado grandemente por Deus
E ele era um homem tão simples, mas um homem que amava o Senhor. E um homem que tinha essa verdade no coração dele: o Senhor era digno de tudo. Que o Senhor realmente era digno. Gente, é uma coisa que é algo que o Senhor tem trazido para mim. Preste atenção nas orações que você tem feito, nos louvores que nós cantamos. Aí nós louvamos e dizemos: ai, porque o Senhor é digno de tudo. E vem uma situação na nossa vida onde nós somos confrontados e a gente começa a reclamar, murmurar, ficar triste. Ele é digno de que nós sejamos perseguidos. Ele é digno de que nós sejamos humilhados. Ele é digno que nós venhamos sofrer até enfermidades, se for para honrar e glorificar o nome dEle. E aí é muito lindo a gente cantar: Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, mas e o viver? Então eu confesso que tem alguns louvores que eu não tenho coragem de cantar, de louvar, porque eu sei que eu estou dando liberdade para aquelas palavras se cumprirem na minha vida. E tem coisas que eu sei que eu ainda não tenho maturidade para estar passando. E o homem que nós vamos estudar um pouquinho, esse livro aqui ele daria uns seminários de muitos dias. Eu gostaria de convidá-los para abrir no livro de Neemias. Eu, pelo tempo, não vou poder ler todos os versículos que eu gostaria, mas eu peço que, se vocês tiverem interesse, leiam em casa o livro de Neemias. Às vezes a gente lê, a gente pensa: eu já conheço aquele texto. Mas o Senhor, Ele se revela para nós de uma maneira diferente. Versículos saltam aos nossos olhos e quebrantam aos nossos corações em momentos diferentes. E essa palavra aqui foi gerada num tempo que eu estava em propósito, em jejum, em oração, em consagração. E eu clamei ao Senhor na hora que eu cheguei: Pai, que toda a verdade que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor derrame sobre a igreja nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. E no livro de Neemias, versículo 1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, ou Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E aí, na sequência, a gente vê o que Neemias fez. A primeira semelhança que eu vejo entre Neemias e Jesus: ele se importa. Neemias estava lá, no palácio, no conforto. Jesus estava lá, no céu, com o Senhor. Como será que foi essa conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Algo terá que ser feito, algo terá que ser realizado. E Jesus se importou. Jesus se importou com nós, seus inimigos. A palavra diz que antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, nós éramos seus inimigos. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente, não leve essa palavra como algo acusatório. Toda acusação é maligna. A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Nessa noite o Senhor está trazendo verdades para o seu coração, para que você seja liberto,
para que eu seja liberto. Jesus se importou. Neemias se importou. Ele quis saber. E mais do que quis saber, porque às vezes a gente até se importa. A gente até pergunta, mas como que tá a irmã lá? Como que tá? Tem lá tal coisa para fazer? Como que tá aquilo lá? E aí a gente não faz nada. A gente fica atípico. Lá. Recebe a informação, retém, sabe, e não faz nada. Não foi o caso de Neemias. Neemias ouviu, aquilo desceu para o coração dele, e ele se colocou num propósito de jejum, num propósito de oração, e ele ficou orando e clamando a Deus. Jesus, antes de iniciar o ministério dele, para onde ele foi levado? Para o deserto. E lá o que ele fez? Ele jejuou. E ele orou. E muitas vezes a gente recebe uma revelação de Deus de algo que tem que ser feito. E aí, quando a gente não fica paralisado, a gente vai e faz. A gente vai e faz sem orar e sem jejuar. E aí o que acontece? Dá errado. E aí a gente se frustra. A gente frustra as pessoas que estão ao nosso redor, a gente coloca peso sobre elas e a gente atrapalha o Senhor. Não que Ele não tenha como consertar, usar outras pessoas, mas a gente acaba, muitas vezes, atravessando e causando prejuízos. E aí, depois desse período de jejum e oração, Jesus voltou e iniciou. E depois desse período de jejum e oração, aqui diz que era no mês de Quisleu, e no capítulo 2, versículo 1, diz assim, que no mês de Nisan, ou Nissan, isso quer dizer que houve uma passagem de tempo. Até que Neemias esteve diante de quem tinha autoridade sobre a vida dele, que era o rei. E Jesus também, antes de iniciar o ministério dele, esteve diante de quem tinha autoridade sobre ele. No batismo, quando ele emerge da água, Deus diz, eis aqui o meu filho amado, de quem eu muito me agrado. Era quem tinha a voz de autoridade sobre a vida dele. Primeiro, quem tinha voz de autoridade sobre a vida de Neemias era quem? Deus. Depois era quem? O rei. Ele não podia fazer nada se o rei não autorizasse, porque ele era copeiro do rei. E aí a gente acha que a gente tem que ser como Jesus, para a gente fazer alguma coisa, ou fazer o que Deus quer que nós façamos. Mas a gente pode ser um copeiro Neemias. A gente pode ser uma dona de casa Lucimar. A gente pode ser uma dona de mercado Nair. A gente pode ser um agricultor, um advogado, um dentista. Não é isso que vai nos qualificar. Não é isso que vai nos amparar. Não é isso que vai nos conceder autoridade. É a nossa obediência, o nosso temor, é o jejum, é a oração, é a entrega. E aí, quando ele estava diante do rei, o rei logo percebeu. O que está acontecendo, Neemias? Você nunca esteve triste na minha presença? Volta lá. Será que Jesus tinha clientes? Que ele era um carpinteiro e ele vendia alguma coisa lá? Será que ele tinha clientes? Será que era só para o gasto? Como será que as pessoas viam Jesus antes dos milagres? Quem era o homem Jesus? Será que ele andava de cara feia, fechada, brigando com todo mundo? Rateando com os irmãos? Incomodando os pais? Quem era Neemias, o copeiro do rei? Ele era um copeiro excelente. Porque a palavra diz que o rei, gente, era um rei.
Um rei que prestou atenção no seu servo, um simples copeiro. Estava com o copo aqui, o copeiro vinha lá e enchia, ele nem olhava. Ele notou a diferença nesse copeiro. Quem foi José do Egito antes de ser o governador? Ele foi um escravo excelente. Ele foi na prisão excelente. E por isso ele foi um governador excelente. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito será? Quem é fiel no pouco, sobre o muito será? Colocado. Só que a gente primeiro quer estar no muito, para depois a gente ser fiel. A gente primeiro quer ter uma posição, para depois a gente ser um canal de bênção. Eu ministro da mesma maneira quando eu estou aqui, do que quando eu estou, às vezes, lá no mercado conversando com alguém, ou quando eu estava lá no hospital conversando com alguém, ou quando eu estou lá no meu quintal numa roda de tererê. É ao mesmo deleite, porque é o nome dele, é para ele, é sobre ele. E aí, quando Neemias estava lá, o rei percebeu. Ele não foi falando logo de uma vez o que ele queria. A palavra diz que ele deu mais uma oradinha. E a gente não quer dar uma oradinha. A gente quer que as coisas... Ele orou. Eu acho que ele não saiu correndo, né? Ele deve ter orado ali na cabeça, no espírito. Gente, esse negócio que a gente só vai orar quando a gente está lá, que a gente está lá no nosso quarto trancado, isso é importante, é essencial, é. Mas daí a gente vai lá e a gente ora e a gente fecha a porta e larga Jesus lá e vai para a vida e... Não, é orar lá na fila do banco, na fila do mercado, na mente aqui, ó, Senhor, me ajuda. Às vezes a gente fica com essas ideias, dessas orações, esse fascínio, essa... Senhor dos excelsos, dos céus mais poderosos. Quando a gente vai falar com os nossos pais, a gente não chega assim. A gente não pode se esquecer de orar no decorrer do nosso dia. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, o que eu falo agora? Isso é oração. Também é oração. Também não é só para fazer isso, né? Que nem os dízimos lá. Tipo, faz um negócio, daí não faz o outro. É para fazer tudo. É para ir lá no quarto, mas é para orar durante o dia. E aí o rei, ele pediu para o rei o que ele queria. O rei abençoou e ali na palavra diz que abençoou por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Por que Jesus fazia tudo o que fazia, todos os milagres? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Por que a gente vai dar frutos e fazer coisas boas que honrem o nome do Senhor? Porque a mão dele está sobre nós. E ela estará sobre nós se a gente estiver orando, jejuando e obedecendo. E aí, Neemias foi. E a palavra diz que ele saiu contando para todo mundo o que ele ia fazer? Não. Jesus saiu contando para todo mundo quem ele era? Não. E aí a gente se lasca muitas vezes porque a gente vai contando para todo mundo o que Deus colocou no nosso coraçãozinho, que era só para nós. Tem tempo determinado para todas as coisas. E isso denota uma grande falta de maturidade. E aí depois a gente é frustrado e a gente ainda fica bravo com Deus. E com as pessoas. Mas a responsabilidade é nossa. Ele foi, chegou lá em Jerusalém, ficou 3 dias. Aí ele pegou um cavalo, pegou uns homens, foi analisando o que estava acontecendo, o que ele ia fazer, porque ele sabia que aquilo ele não ia dar conta de fazer sozinho. O que Jesus fez? Jesus foi, achou uns discípulos, escolheu, chamou, falou, sigam-me. Ele contou tudo que ia acontecer para os discípulos no primeiro dia? Não. A gente não consegue fazer sozinho.
A gente não tem que sair contando para todo mundo o que a gente vai fazer, mas nós precisamos ter irmãos que caminham na mesma visão que nós caminhamos, e irmãos que estão no mesmo propósito que nós estamos, que estão em oração e dispostos a colocar a mão na massa para fazer a coisa acontecer. O Senhor deu uma visão, deu uma direção para o Lucas. O Lucas passou para a figura de autoridade, pastor. Eles iam conseguir reformar isso aqui tudo sozinho? Não. Precisou do quê? Dos homens colocar a mão na massa e das mulheres também, porque as mulheres traziam bolinho, que eu fiquei sabendo. E é assim que a gente vai fazer. E aí, quando eles começaram a mexer nas muralhas, o povo ficou sabendo. E teve aqueles que se juntaram, que se uniram. Vamos se unir nesse propósito, isso é algo bom. E quem era esse povo, gente? Era o povo que tinha sido cativo, que tinha sido levado por Nabucodonosor, que ficou lá 70 anos em cativeiro. Neemias veio, o Senhor colocou no coração de Neemias, ele restaurou, ele trouxe restauração para as muralhas, ele restaurou o templo, ele restaurou os costumes do que a palavra ensinava que era o certo. Na sequência do livro diz assim que eles começaram a estudar, a buscar nos escritos o que eles tinham que fazer e como eles tinham que fazer. E Jesus veio para quê? Jesus veio para nos ensinar como nós temos que fazer, para trazer essa restauração do nosso relacionamento com o Deus que tinha se perdido, essa comunhão, porque estávamos separados. E o povo naquele tempo também estavam separados. E qual é o nosso papel hoje? Trazer essa restauração, fazer o ID, levar as boas novas do Evangelho. E a gente não precisa ter uma posição, um cargo de prestígio, a gente não precisa falar bem, falar palavras bonitas para fazer isso. A nossa vida vai fazer isso. As atitudes que nós temos lá, ser um bom copeiro, um bom carpinteiro, na reunião de escola com as mães que estão sentadas ao nosso redor. E aí, quando o povo começou a saber que estava tendo essa restauração, o que começou a acontecer? No tempo de Jesus, o que aconteceu? Se levantaram contra ele. Levantaram ou não levantaram? Houve oposição ou não houve oposição? E no tempo de Neemias? Houve oposição ou não houve oposição? Nós precisamos entender que todas as vezes que nós entramos num processo de restauração, o maligno vai se levantar e vai usar pessoas em oposição para querer nos parar, nos entristecer. E em vários locais aqui Neemias fala, e faziam isso para me amedrontar. E faziam isso para me querer fazer parar. E eles primeiro eles tentaram se infiltrar. E Neemias falou, não, vocês não têm parte com isso daqui não. Ele teve discernimento no Senhor. Tentaram se infiltrar também no ministério de Jesus. Ele falou, não, vocês não têm parte comigo não. E vão tentar se infiltrar na nossa vida também, para nos desviar do foco, para nos levar para longe do propósito de Deus. E a gente tem que estar com as nossas antenas conectadas com o Wi-Fi do Senhor. Porque às vezes vem uma situação e a gente acha que é totalmente pessoal. Gente, não é. A pessoa está sendo usada pelo maligno para querer tirar a gente da rota. E aí, quando a oposição ela não consegue se infiltrar, ela vai tentar tirar da rota. Foi o que eles fizeram. Eles fizeram de tudo. Eles mandaram carta para tudo quanto era lado para fazer parar aquilo que Neemias estava fazendo. Os fariseus faziam o quê? Eles iam lá com os governadores, lá com vamos falar até com César, com todo mundo, vamos parar esse homem. E vão tentar parar a gente também. E cada vez mais. E estão conseguindo.
Nossa, mas queria dizer, sim, gente, tiraram as Bíblias das escolas. E a gente, como cristão, está fazendo o quê? É todo dia lançando desenho e coisa arada em Netflix, em tudo quanto é coisa, tudo coisa do mundo. A gente está ensinando as crianças, não pode ser só aqui, no Espaço Kids. É uma bênção, mas a gente tem que se posicionar. Porque vale a pena ser olhado de olho torto por amor a Jesus. Porque se falarem mal da gente, ou do nosso cônjuge, ou do nosso filho dentro da nossa casa, a gente não aceita. Mas falar mal do nosso Deus dentro da nossa casa, muitas vezes a gente fica quieto e não se posiciona para não arrumar problema com os outros. E aí a gente tem coragem de cantar, tu é digno de tudo. A palavra diz que Neemias fez todo o trabalho. E aí ele teve que voltar, porque o rei estava esperando dele. E foi só ele se afastar, que o pessoal que estava lá na liderança começou a corromper de novo. Um parente que estava lá no meio trouxe para dentro do templo, onde eram recebidas as ofertas, os dízimos ao Senhor. Pegou a sala, que era a melhor sala, que era algo que era usado para honra a Deus, e colocou lá dentro Tobias. E esse Tobias tinha feito de tudo para que não acontecesse essa restauração. E aí ele teve que voltar. Tem coisa, gente, que a gente não vai poder se afastar mais. Não tem como a gente dar um passo e fazer e voltar para trás depois. A gente vai dar brecha, a gente vai dar legalidade. E Neemias era meio louco, cara, porque a minha versão aqui diz que ele arrancou até uns cabelos do cara lá. A versão de vocês está assim também? Na minha diz que ele arrancou até uns cabelos. Foi a base de pontapé para fora. Não estou incitando a violência, não. Mas aí eu lembrei daquela vez que Jesus chegou lá no templo e virou todas aquelas mesas. E falou, no que vocês estão transformando a casa do meu pai? Então tem uns momentos, como diz a palavra, que o reino é ganhado por força. Que a gente vai ter que se posicionar como uma muralha e falar assim, ó, é isso aqui. E acabou. Ou é assim, ou você não tem mais parte comigo. E ponto. E aí, depois disso, Neemias reorganizou tudo e seguiu o propósito que Deus tinha para ele naquele tempo. E depois de todos os milagres, as curas, das boas novas, Jesus foi para a cruz e está sentado à direita de Deus. E nessa noite eu quero perguntar para você, o que Deus tem te pedido para fazer? Sabe, amados, para a gente pecar, a gente não precisa de argumento nenhum. Só a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa carne. A gente não precisa de argumento. Agora, para a gente receber uma verdade de Deus, a gente tem que ouvir palavras em que os preletores pegam 5, 10, 15 versículos e teologia e ainda assim parece que não é o suficiente. E isso é lá do Éden, da nossa natureza caída. Deus chegou e falou assim, ó, não come isso aqui porque não pode. Explicou lá o motivo. O diabo chegou e falou assim, certamente você não morrerá, mas que depressa a Eva, ó. Aí a gente sabe as verdades, a gente vem na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente estuda, a gente ouve palavra de tudo quanto é lado e vem a situação e... Do que, atrás de que você está se escondendo?
Quando Moisés foi chamado, ele falou, eu sou gago. Manda outro no meu lugar. Até quando você vai falar para Deus mandar outro no teu lugar? Até quando você vai abrir mão de viver o extraordinário de Deus? Porque você não quer se posicionar. Porque você quer ficar escondido atrás de algo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que realmente são marcantes, amados. Mas a palavra também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu também estava lendo na sequência no livro de Esther, e o Senhor abriu meus olhos para aquilo. Quem foi Esther? Quem era Esther antes de ser Esther? Ela era uma órfã. Ela ficou órfã menininha. Tem coisa mais triste do que uma criança crescer sem pai, sem mãe? Eu olhei para o meu Arthurzinho, a Lavínia maiorzinha, olhei para o Arthur pequeno, eu falei, Deus. Ela foi criada por um primo. Mas ela não ficou de desculpa. Ela não ficou a vida inteira se escondendo atrás daquilo. Usando aquilo como justificativa para ser uma mulher, às vezes amarga, uma mulher revoltada com Deus, com o mundo, para ser uma má esposa. Quando apareceu a oportunidade, ela honrou o primo que cuidou dela, obedeceu ele em tudo, mesmo já sendo rainha. Ela honrou o marido, ela salvou uma nação, uma órfãzinha, um copeiro que reconstruiu o templo, que reconstruiu as muralhas, que não ficou de mimimi, de ai meu Deus, como eu sou sofrido, como eu sou triste, como eu sou isso. Eu também tive uma... Todo mundo sabe, né? Porque eu já testemunhei, já contei, já falei. Eu vou ficar a vida inteira me escondendo atrás daquilo? Sendo uma mulher amarga, triste, que machuca as pessoas? Não! Eu vou pegar aquilo, vou levar para o Senhor. E hoje, quando chega uma menina que teve uma situação assim, eu falo, eu já passei por isso, o Senhor fez isso, isso, isso e isso na minha vida. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se posicionar. Porque a gente está chegando a tempos difíceis. E aí a gente canta, o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja, mas a gente está parando por muito menos. Por muito menos. Por uma cara feia. Por medo de romper um relacionamento. Por medo de ser julgado e achado extremista. Eu vou convidar o Ministério de Louvor.